132 livros retirados da Escritura. Shiur, lição, estudo. 132 livros retirados da Escritura de Yahweh, Aketov Shel Yahweh, ou 132 livros retirados da Escritura Sagrada. Áudio, vídeo, shiur, áudio, vídeo, estudo, áudio, vídeo, lição. Rasgando no popular, que o pessoal, será possível, não sabe o que é nem o termo escritura, então rasgando no popular para entender, não é? Que o termo adequado é escritura mesmo. 132 livros retirados da Bíblia, da conhecida, né? Ou denominada Bíblia. Este é um estudo da sinagoga Beit Yahu Elohim, da Beit Yahu Elohim Synagogue, ou da Beit Knesset Beit Yahu Elohim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito sejam todos otimamente bem-vindos, Bishem Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal aqui na YouTube. 132 livros retirados da Escritura. Vamos aqui expor a verdade. Cento e 132 livros retirados da Escritura, apócrifos e mencionados. Lista dos livros apócrifos mencionados e perdidos da Escritura Sagrada, né? Observando que 7 livros com asterisco, né? Que estamos aqui com o shiur aqui na mão, são da Escritura Católica. A referência entre parênteses é onde são mencionados. Vamos lá, vamos à lista, não é? Em plena Torá Taná, tá certo? Número 1, livro do convênio, né? Sefer Shemot, livro de Êxodo 24, 4 e 7. Número 2, livro das guerras, Sefer Bemidbar, livro de Números 21, 14. Número 3, ou livro de número 3, né? Livro de Jasher, né? Ou consta em Sefer Yahushua Ben Nun, ou Sefer Yahushua, livro de Josué 10, 13, e Sefer Shemuel Bet, ou livro de 2 Samuel 1, 18, tá? Este livro de Jasher, né? Que é o livro de número 3, né? É o Sefer Hayashar, né? O livro dos justos, que nós temos também com a Shemot Emetiam e Yahushua, os verdadeiros nomes de Yahushua. Nós temos com os verdadeiros nomes, meus amados Ahim, né? Mas vamos seguir. Faz parte de uma literatura que temos com mais de 23 literaturas ainda não publicadas, não é? Porque tudo requer o fator, não é? Financeiro, essa é que é a grande verdade, não é? E o nosso apoio
é o apoio espiritual de Elohim, né? Não temos apoio de homens, né? E Shem, Baruch Shem. Então vamos seguir. O quarto livro, né? Retirado da Escritura Sagrada, o livro dos Estatutos, é o Sefer Hukim, né? Livro dos Estatutos, 1 Samuel 10:25, ou Sefer Shemuel Aleph 10:25. O quinto livro retirado da Escritura, Maser Massim Shlomo, né? Ou o livro de Atos de Salomão, 1 Reis 11:41. 6, livro de número 6, retirado da Escritura, Sefer Natan, 1 Crônicas 29:29 e 2 Crônicas 9:29. 7, Sefer Gad, livro de Gad, mesmo do número 6, né? A mesma referência do número 6, ou seja, segunda Crônicas 9:29 e 1 Crônicas 29:29. Nevoot Ayas, né? Ou seja, profecias de Aias. Segunda Crônicas 9:29, 2:15 e 13:22. Tudo em Segunda Crônica. 9, Razionot e do visões de Idô, né? O mesmo do número 8, né? A referência, portanto, Segunda Crônicas 9:29, Segunda Crônicas 2:15 e Segunda Crônicas 13:22, né? Este foi o de número 9. Agora vamos para o de número 10, Sefer Semaiahu, né? Ou livro de Semaia, Segunda Crônicas 12:15. Sefer Sefer Iahu, né? O livro de Jeú, é o rei Jeú, né? Não é Iahu, né? É Yud Rei Vav Rei, tá certo? O Eterno. E sim Yud Rei Vav Aleph, né? É o rei que tem a mesma pronúncia, mas se escreve diferente. É um rei Yahu, a transliteração seria YAHU, tá? Apenas, e não YAHUH. Portanto, é mais um nome, apesar da mesma pronúncia, do nome do Eterno, mas é um rei humano, não é? Nós tivemos um rei humano com a mesma pronúncia do nome do Eterno. Esta que é a grande verdade. Mas não se aplica ao Eterno, tá bom? Não é Yud Rei Vav Rei, é Yud Rei Vav Aleph, né? E não tem motivo para escândalos, né? Já tomei conhecimento de pessoas que se escandalizaram com isso, tá bom? Então, muito pelo contrário, é mais uma prova, né? Escritural sobre o verdadeiro nome, Baruch Hashem, Baruch Rabá, inclusive cabe até um shiur, esse estudo, né? Vamos lá, a referência deste livro de número 11, Sefer Yahu, livro de Jeú, 2 Crônicas 20:34, né? 12, Massim Uziarro, né? Ou Atos de Uzias, em
Isaías, ou Sefer Yeshayahu, né? Livro de Isaías 2, né? E livro das Crônicas, né? Ou, aliás, desculpem, né? É Segunda Crônicas 26, 22, tá? Segunda Crônicas 26, 22. Livro de número 13, Sefer Roim, livro dos videntes, né? Segunda Crônicas 33, 19. 14, Nevuot Hanor Yud, né? As profecias de Enoque, não é? Que é o Sefer Hanor Yud, né? Profecias de Enoque. Jude 14, né? Livro de número 15, retirado da Escritura. Comentários a Matitiahu Anotsri. Certo? Comentários de Matitiahu, ou comentários de Mateus, né? O Nazareno. Sefer Matitiahu, o livro de Mateus 2, 23. Escritos perdidos da nova aliança, ou seja, somente mencionados, mas infelizmente totalmente perdidos, né? Tá bom? Perdidos, abre e fecha aspas, né? Porque eu não tenho provas, mas tenho a suspeita que estejam contidos, né, e bem guardados na biblioteca do Vaticano, do homem da cadeira, meus amados amigos, meus amados irmãos. Então vamos lá. Então são os livros perdidos, né, da Brit Hadashah, Aliança Consertada, Aliança Renovada ou Aliança Restaurada. Quero observar também que isso não é motivo para, como alguns ou muitos, né, enfraquecerem a fé ou se afastarem. Não, muito pelo contrário, né? Isso aqui mostra a máfia, né, no sistema espiritual, no sistema religioso. Pelo contrário, é um motivo para fortalecermos mais ainda a nossa emuná, a nossa fé, pelo menos é o meu caso, tá? Mas, por favor, fiquem à vontade, cada um. Nosso interesse aqui não é enfraquecer, não é, a imuná ou a fé de ninguém, e sim aumentá-la. Baruch Hashem, Baruch Rabá, e é por isso que também fazemos estes áudio-vídeos shiurim, estes áudios, vídeos, estudos, ou estes áudio-vídeos, lições, não é? Porque conhecimento é poder. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, Ahim vechaverot be Yahushua, irmãos e irmãs em Yahushua, a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis Iahu, e Iahu vos libertará. Porque Iahu é a maior verdade de todas as verdades, né? Mas também existem outras verdades. Baruch Hashem, observando que a maior verdade é Iahu. Baruch Hashem, vamos seguir. Livro de número 16, Epístola Perdida de Shaul, ou Paulo, né, do Rav Shaul, né, ou do Rabi Shaul, do Shaliach Shaul, né, ou seja, do Rabino Shaul, né, que é o Rabino Paulo. A referência é Sefer Korintiach Aleph, livro de 1 Coríntios 5, 9.
livro de número 17, segunda epístola perdida de Shaul, né? Do Rabi Shaul, segunda epístola perdida do Rabino Shaul, ou conhecido, né, equivocadamente, o apóstolo Paulo, uma vez que apóstolo não é hebraico, é grego, tem nada a ver, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Sefer Efesiá é a referência, Sefer Efesiá, livro de Efésios 3, 3 a 4, 18, livro 18, terceira epístola perdida de Shaul, o Paulo, Colossenses 4,16, 19, epístola perdida de Yahudá, ou a epístola perdida de Judas, né? Observando aqui que nos 16, 17, 18 foram a primeira, né? Epístola, a primeira carta, né? Perdida de Shaul, a segunda epístola ou carta perdida de Shaul e a terceira epístola ou terceira carta perdida de Shaul. Nos livros de número 16, 17, 18. Tivemos agora o livro de número 19, epístola perdida de Yahudá, ou epístola perdida de Judas. E agora a Sefer Tanar, né? Os livros da escritura hebraica, apócrifos, né? Escritos da aliança antiga ou escritos da antiga aliança, né? Antiga abre e fecha aspas, né? São os livros da escritura hebraica, ok? Então, livro de número 20, Tobit, né? Ou Tobias, ou Tobiarro, Toviarro, ou Iarro é bom, livro de Tobit, né? 21, Judite, observando o seguinte, é o livro de Tobias, né? Consta na escritura católica, tá? O livro de Judite também consta na escritura católica. Que estão com um asteriscozinho aqui, como já falamos ou mencionamos a anteriori. Livro de número 21, Judite, não é? Agora, livro de número 22, adição a Sefer Hadassah, não é? A adição do livro de Esther, não é? Que é uma literatura que também está no domínio da Igreja Católica, né? Mas que não é posto, mas que este nós conseguimos, né? Tá? Beketuv Shel Yahu, né? Em escritura de Yahu, né? Temos a Sefer Hadassah, né? Um livro de Esther completo, né? Das partes restantes. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, este foi o livro de número 22, né? Este aí nós temos completo também, tá? Então, vamos seguir. É porque se a gente vai fazer mesmo, põe o Sefer Hayashar, já fica grossa a literatura, aí não cabe. Não tem impressoras que, por mais modernas que sejam, atendam a este requisito de uma forma cômoda, né? E aí, para fazer outra literatura, já envolve, como já falamos, né? Have money, né? Cash, né? Shekel, né? Diners, ou dinheiro, né? Então, vamos seguir. Livro de número 23, né? Chokhmah Shlomo, a sabedoria de Salomão. Este aqui também tem na escritura católica, tá? Sefer, ou livro de número 24, né? Sefer 24. Eclesiásticos ou Chokhmah
Yahushua, né? A sabedoria de Yahushua. Que interessante, este aqui tem, né? É colocado o seguinte, né? É como a sabedoria de Jesus, né? Eclesiástico usou Rahorma Jesus, né? Ou Rahorma Jesus, né? Ou a sabedoria de Jesus. Mas nós sabemos que o nome original, né? De Jesus é Yahushua, né? Baruch Hashem, então, repetindo, livro de número 24, Eclesiásticos ou a Rochma Yahushua, a sabedoria de Yahushua, né? Este aqui tem na escritura católica também. Número 25, Baruch, né? Que significa Baruch, né? Baruch é para simplificar, né? Porque alguns não entendem a pronúncia hebraica, né? A pronúncia correta é Baruch, mas também conhecido por Baruch, né? Que significa abençoado, também tem na escritura católica, né? Então, a bem da verdade, são 7 livros aqui mencionados, né? E um oitavo que não é posto, mas que nós temos, né, exclusivamente em todo o planeta, né, o livro de Esther completo, né, Beketuv Shel Yahu, em escritura de Yahu. Depois podemos falar mais sobre isso, mas vamos seguir. Livro de número 26, a carta de Irmeiahu, a carta de Jeremias. Livro de número 27, Tefilá Azariahu, né? Ou a oração de Azarias. Livro de número 28, Shir Asheni Yahudim, Canção dos Três Judeus, né? Estes são os livros perdidos de Daniel. Shir Asheni Yahudim, Canção dos Três Judeus. Susana, é o número 29, o livro de número 29, Susana, né? O anterior foi o 28, né? Shir Asheni e Yahudim, Canção dos Três Judeus. Estes são os livros perdidos de Daniel. 29, Susana. 30, Sino e o Dragão. 31, Primeira Macabeus ou Macabiarro, né? Fogo de Iarro, né? Ou seja, Ex-Iarro, né? Ou Primeira Macabeus, consta também esse livro ou literatura de número 31 da escritura católica, apostólica romana, né? Não estou falando mal, gente, por favor, estou sendo realista, né? E muito pelo contrário, né? Estou até, vamos dizer que elogiando, né? Porque, repito, né? Existem muitos livros desconhecidos do público na rica biblioteca, né, do Vaticano. Vamos seguir. Livro de número 32, né, segundo Macabeus, né, ou Macabiarro, Fogo de Arro, segunda Macabeus, é o livro de número 32, também consta na escritura católica, né, na escritura sagrada católica. Livro de número 33, tá? Livro de número 33, Terceira Macabeus, né? Macabiarro, Fogo de Arro, ou Es-Iarro, né? E também tem o quarto Macabeus, né? Que não consta, viu, na escritura católica, não. O terceiro e quarto Macabeus, ou seja, o livro de número 33 e 34, os livros de números 33 e 34, de terceira e quarta Macabeus. Desculpem, 35, o livro de número 35, retirado da escritura sagrada, né? Esdra, Aleph, né? Primeira livro 36, ou Sefer 36, Esdra, Bet, né? Segunda Esdras, 37, Tefilá
Amenashi, ou Tefilá Menashe, né? Oração de Manassés. 38, Terrilim, Salmo 151. Agora na Brit Hadashah, Nova Aliança ou Aliança Concertada. Né? Ketov Abrit Hadashah, escrito da Nova Aliança, que foi eliminado, né? Mais mencionado, né? No, Sefer de número 39, né? Sefer Miriam, livro de Maria, né? Ou livro de Miriam, tá? Os seguintes textos perdidos são mencionados em História Eclesiástica de 337 EC, da Era Comum, pelo bispo Eusébio de Cesareia, o qual os suprimiu por considerá-los heresias, né? Abre e fecha aspas, né? 40, né? Massim Shaul, Atos de Paulo. 41, Massim André, Atos de André. 42, Massim Yahuchanan, Atos de João. 43, a proto-bessora, né? O proto-evangelho. 44, Infância 1. 45, Infância 2. 46, Mashiach ve Abgarus, né? Ou seja, Messias e Abgarus. Esta foi a literatura de número 46. Shem, Barum Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Literatura de número 47, Nicodemos. Literatura de número 48, a Emuná Selechim, né? Ou o credo dos rabinos, ou a fé dos rabinos, né? Conhecido equivocadamente pelo credo dos apóstolos, ou a fé dos apóstolos, né? Tá? Só observando. Literatura de número 49, Laodikeia Niam, Laodikeia Niam, ou seja, Laodiceanos, né? Laodiceanos, no bom português, 49, né? Literatura de número 49. Literatura de número 50, Shaul v. Seneca, né? Paulo e Seneca. 51, literatura 51, Sefer, livro ou literatura de número 51, Shaul v. TK, né? Ou Paulo e Teca. Literatura 52, Sefer Giliana Akefa, né? Ou Sefer Giliana Akefa, livro da revelação de Pedro. Número 53, Epístola de Barnabas. 54, Abissora Yud Akefa, ou o Evangelho Perdido, de acordo com Pedro. Livro 55, Bissora Tomé, né? Ou o chamado Evangelho de Tomé, né? Evangelho, né? Ou Evangelios, que foi o nome de um general romano. Livro de número, literatura ou livro, ou ainda Sefer, de número 56, Sefer 56, ou literatura 56, Bissora Matitiarro, Evangelho de Matias. Ou Bissora Matitiá, ou Evangelho de Matias. Literatura 57, Clemente 1. Sefer 58, Clemente 2. Livro 59, Sefer Efesiá
Bet, né? Livro de Efésios 2, livro de número 60, Magnésios, literatura de número 61, Tralianos, Sefer de número 62, ou livro de número 62, Sefer Romiá Bet, livro de Romanos 2, tá? Tem esse aqui também, né? Sefer 63, Filadelfos, Sefer 64, Esmarânias, literatura de número 65, Policarpo, livro de número 66, retirado da escritura, Sefer Filipsiá Bet, livro de Filipenses 2, livro de número 66, ou 66, Bissora Kof, né? O evangelho que é um evangelho referido somente pela letra Q, tá? Todarabá, obrigado, vamos seguir. Então, algumas destas podem ser referência dos escritos por Marcion, em 150 da Era Comum, ou 150 EC, e Muratória, de 170, né? Depois do Messias, né? Ou DC, né? Ou DC, depois de Cristo, ou ainda da Era Comum, EC. Livro de número 67, Shepard Hermans, né? Ou Shepard de Hermans, né? Literatura de número 68, Hermas Aleph, né? Ou Hermas 1, ou Primeira Hermas, né? Visões. Sefer, livro ou literatura de número 69, Hermas Bet, né? Ou Hermas 2, ou Hermas 2, ou ainda segunda Hermas, né? Mandamentos, né? Livro de número 70, Hermas Gimel, Hermas 3, tá? Então, só aqui nos livros de números 68, 69, 70, ou 68, 69 e 70, temos todos Hermas, né? 1, 2 e 3, né? Sendo 1 as visões, 2 relativo aos mandamentos, e Hermas 3, né? A literatura de número 70. Livro de número 71, 71. Mirretaviam a Herodos v. Pilates, né? Cartas de Herodes e Pilatos, referência para o julgamento do Messias. Os seguintes são uma lista de escritos apócrifos que não mais existem. No entanto, eles são mencionados e referidos em outros mais recentes, né, do século IV, depois do Messias ou da Era Comum. C. Não existem, abre e fecha aspas, né? Vamos seguir. 7.2, Abissora André, o Evangelho de André. 7.3, outros Seferim, outros livros, né, abaixo de André. 7.4, Bissora Afilis, Evangelho de Afilis. 7.5, Abissora a Sheteim Eshre Shilchim, o Evangelho de acordo com os 12 rabinos. 7.6, livro de número 7.6, Abissora Barnabé, o Evangelho de Barnabé. 7.7,
Aketuvim Ashaliach Bartolomeu, né? Os escritos do Rabino Bartolomeu, ou, para entender, né? Os escritos do bispo Bartolomeu. Baruch Hashem, vamos seguir. 7:8. Abissora Bartolomeu, o Evangelho de Bartolomeu. 7:9, ou o livro de número 7:9. Abissora Basilides, né? O Evangelho de Basilides. Livro de número 80, tirado da Escritura ou retirado da Escritura de Iarro. Abissora Cernitus, né? O Evangelho de Cernitus. Cernitus com a letra C, né? Cernitus, tá? 81, Aguiliana Cernitus, a revelação de Cernitus, né? Este foi o livro de número 81, retirado da Escritura Sagrada, né? Agora vamos para o livro de número 82, retirado da Escritura Sagrada, né? Mihetav Aleph, né? Ou primeira carta de Yahushua, né? Lekefa Veshaul, né? Ou a primeira carta de Jesus para Kefa e Paulo, tá? Para entender. 83, vários outros Seferim, né? Ou livros abaixo, Hashem Mashiach, né? Do nome do Messias. Bastante interessante, não? 84, Aleph Mihetav Mashiach, produzidos ou produzido por Maniqueu. 85, o primeiro Halel ensinado pelo Messias para seus talmidim, discípulos ou shlichim, rabinos, né? Conhecidos equivocadamente por apóstolos, né? O primeiro Halel ensinado, o primeiro louvor ensinado pelo Messias para seus discípulos, no bom português. 86, Abissora Mitzroim, né? O Evangelho dos Egípcios. Livro de número 87, Amassim Shlichim Bet, os Atos dos Rabinos 2. Amassim Shlichim Bet, os Atos dos Rabinos 2. Livro 88, Abissora Ebionites, né? O Evangelho de Ebionitas. 89, Abissora Encratites, o Evangelho de Encratites. Conhecimento é poder. 90, Abissora Rava, né? Ou o Evangelho de Eva. Livro de número 91, retirado da Escritura Sagrada. Sefer Ivrim Bet, livro dos Hebreus 2. Sefer 92, né? Livro de número 92. A Sefer Hel Kezaites, né? Ou o livro de Elkezaites. 93, a Sheker Bissora Recíquios, o falso evangelho de Recíquios. 94, a Sefer Tiago, o livro de Tiago. 94, né? A Sefer Tiago, o livro de Tiago. 95, Amassim e Ahuhanam, os Atos de João. 96, Abissora Yudi, o Evangelho de Jude. 97, Abissora Yahudá Iscariotes, ou o Evangelho de acordo com Judas Iscariotes, recentemente descoberto, causando furor no meio teológico. Para saber mais sobre o Evangelho de Judas Iscariotes,
98, Maciam Rahav Leucius, ou Atos do Rabino Leucius, né? Ou ainda Atos do Apóstolo Leucius, né? Ou Atos do Bispo Leucius. 99, Maciam Ahav Lentitus, né? Atos do Rabino Lentitus. Livro de número 100, retirado da escritura, Maciam Ahav Leontius, né? Atos do Rabino Leontius. Maciam Ahavim Leuton, né? Atos dos Rabinos Leuton, ou Atos dos Apóstolos, né? Leuton, como queiram, meus amados Ahim Vechaverot Beiahushua, né? Meus amados irmãos e irmãs em Ahushua, né? Observem os senhores que leva tempo, a gente quer fazer um áudio-vídeo shiur de apenas 20 minutos, né? Ou meia hora, 30 minutos, mas não é possível, né? E aí a gente vai fragmentar, né, o áudio-vídeo shiur em várias partes, coisa que eu particularmente não gosto de fazer. Baruch Hashem, como já percebido, né? Então, livro de número 102, retirado da Escritura Sagrada, né? Achequeri Bessorot Lucianos, né? Os falsos evangelhos, né? De Lucianos, né? Livro 103, Masim Shilchim Maniches, ou Masim Shilchim Maniches, né? Atos dos Rabinos Maniches, né? Atos dos Apóstolos Maniches. 104, livro de número 104, Abissora Marcion, o Evangelho de Marcion. 105, Seferim Matitiarro, livros abaixo de Mateus, Abissora Matitiarro, o Evangelho de Matias, a Takanot Matitiarro, as tradições de Matias, a Sefer Matitiarro, o livro de Matias, como queiram, a Abissora Merintus, né? O Evangelho de Merintus. Baruch Hashem. Livro de número 106, 106, Abissora Notzerim, o Evangelho dos Nazarenos. Livro 107, Amassim Akefa V. Tecla, os Atos de Pedro e Tecla, né? 108, Ratafá Akefa V. Shaul, né? Pregação de Pedro e Paulo. 109, Aguiliana Shaul, as revelações de Paulo. 110, Abissora Atam, o Evangelho da Perfeição. 111, Maciam Kefa, Atos Adicionais de Pedro. 112, Atorot Akefa, né? A Docateri, quase que não sai, a Docaterina de Pedro, né? Ou a Docaterina de Pedro, a doutrina de Pedro. 113, Abissora que foi o Evangelho de Pedro, não confundir com o Evangelho de acordo com Pedro. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. 114, Abispat Kefa, o julgamento de Pedro. 115, Ratafá Akefa, né? Ou as pregações, ou a pregação de Pedro, né? 116, Aguiliana Kefa, as revelações de Pedro. 117, Amassim Philip, ou os Atos de Filipe. 118, Abissora Philip, ou o Evangelho de Filipe. 119, Abissora Iscintianos, né? Ou o Evangelho de Iscintianos. 120, Amassim Shilichim, os Atos dos Rabinos, né? Por Leucos, tá?
é os Atos dos Rabinos, né, os Atos dos Apóstolos, mas segundo Leucos. Este foi o livro de número 120, retirado da Escritura Sagrada. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Né? Vamos seguir o livro de número 121, 121, retirado da Escritura, Aguiliana Stephen, né? Ou a Revelação de Estevão. Livro de número 122, Abissora Titã, o Evangelho de Titã. Livro de número 123, Abissora Tadeu, ou o Evangelho de Tadeu. Livro de número 124, Amassiam Veabissora Tomé. Os livros e o Evangelho de Tomé. Livro ou literatura de número 125, Abissora Emet, o Evangelho da Verdade. Livro de número 126, Neged a Kefirá, ou Contra a Heresia. Heresia, que em hebraico é Kefirá. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, se escreve Kaf, Fe, Yud, Resh, Rei, ou seja, Kaf, Sheval, Fe, Hirik, Yud, Resh, Kemetz Gedol, ou Kemetz, Rei, ou Kaf, Fe, Yud, Resh, Rei, né? Kefirá, heresia, né? O livro de número 126, Neged a Kefirá, né? Contra a heresia, Neged, que significa contra, né? Ou número 66, abaixo, e 72 a 126, né? Somente existem nas referências. Eles nunca foram encontrados, mas estão sendo ou foram conhecidos porque muitos judeus messiânicos antigos referiam-se a eles em suas cartas não oficiais, como as epístolas, né? E outros tantos escritos espirituais. Alguns eruditos ainda debatem a legalidade destes escritos. Modernas descobertas de textos considerados totalmente perdidos, né? Nas escrituras sagradas. Sefer, livro ou literatura de número 127, né? Sefer Moshe, o livro de Moisés. Número 128, Sefer Avraham, ou Sefer Avraham, livro de Abraão. 127 e 128 foram encontrados em tumbas egípcias em 1830. Sefer 129, né? Livro de número 129. Nevoá em Arusef Mitzroyim Bet Nefi Gimel, né? A profecia de José do Egito 2, Nefi 3. Livro de número 130, Nevoá Zenor Aleph, profecia de Zenoque 1, Nefi 19. Livro de número 131, Nevoá Neom, profecia de Neom, né? O mesmo diferente de 130, né?
E, finalmente, a Sefer 132, ou a literatura de número 132, ou ainda um livro de número 132, Nevoá Zenos, profecia de Zenos, né? Mesmo diferente também do 130, tá bom? Então aqui encerramos, né? Os 132 livros retirados, né, da Escritura Sagrada, né? Shiur, lição, estudo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, né? Bendito seja, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecereis Iarro, né? Iarro vos libertará, porque Iarro é a verdade, né? A palavra é a verdade, o nome é a verdade, e o nome é Iarro, Iarro é a verdade que liberta. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então aqui tivemos, né, várias referências, né, do Sefer Devarim, o Sefer Devarim, Ayamim Aleph, né, do livro de Primeira Crônicas, né, a Sefer Devarim, Ayamim Bet, do livro de Segunda Crônicas, etc, etc. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então aqui, a bem da verdade, né, vem fortalecer a nossa emuná, tá certo? A nossa fé com estes 132 livros retirados da Escritura Sagrada, né? Shiur, lição, os 132 livros retirados da Bíblia, né? Podem pesquisar, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. A máfia é grande. Então isso, particularmente, só faz fortalecer mais a minha emuná, a minha fé, não é? Baruch Hashem, no judaísmo messiânico de Elohim, tá bom? No judaísmo messiânico de Elohim, pois nós devemos andar com as duas pernas, né? Eu considero a perna direita representando o judaísmo, né? E a perna esquerda representando o messianismo, né? Então, se a gente fica só com o judaísmo, vai ficar no sistema religioso, tá? E se a gente fica só com o messianismo, vai ficar no sistema religioso. Se sai fora, eu já conheço a Shemot Metim, Iarro e Yahushua, né? Eu já conheço os verdadeiros nomes, né? Iarro e Yahushua, tá bom? Então, religião tem nada a ver, mas aí não quer saber de Polham, né? Não quer saber de adoração, não é? E está escrito, né? Lembra-te, Hayom Shabbat, do livro de. Desculpem, lembra-te, né? Hayom Shabbat, né? Lembra-te do dia de Shabbat para adorar. Baruch Hashem, lembra-te, Hayom Shabbat, ou lembra-te do dia de Shabbat para o guardar. Baruch Hashem. Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 66, 23, e será que de um Shabat a Shabat, vamos ler aqui direitinho, não é? Como consta, não é? Aqui na própria Escritura Sagrada, né? Sefer Yeshayahu, livro de Isaías,
66, 23 e 24. Em plena Ketuv Shel Yahu, em escritura de Yahu. Leiamos, inclusive aqui fala sobre Rosh Chodesh, né? A lua nova, que alguns já vi, muita gente tira como importante, dizendo que Rosh Chodesh não tem nenhuma importância, a lua nova, né? A lua preta, a lua escura. Será que não? Leiamos. E acontecerá que desde uma Rosh Chodesh, lua nova, até a outra, e desde um Shabat até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahu. Rosh Chodesh, lua nova. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão horror para toda a carne. Então vamos entender o seguinte, olha, e acontecerá que desde uma Rosh Chodesh, lua nova, até a outra, e desde um Shabat até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahu. Então, Yahu é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Por isso que ele quer verdadeiros adoradores que assim o adorem, ou seja, em espírito e em verdade, né? Beruach vebeemet, Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja mais um outro, né? Muitos, né? Deixaram de congregar, né? Muitos deixaram de adorar. Não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de adorar, segundo a Brit Hadashah, a aliança concertada, a aliança renovada. Baruch Hashem, Baruch Haba, então Elohim quer verdadeiros adoradores, né, que o adorem, né? Beruach vebeemet, em espírito e em verdade. Baruch Hashem. Então é muito importante, além da gente descobrir, né, a Shemot Metim Yahu Yahushua, além da gente descobrir, né, os verdadeiros nomes Yahu Yahushua, a Pulchem, a adoração, tá? Porque senão é melhor ficar lá, no sistema religioso mesmo, tá certo? Na sua igreja, né? No seu mosteiro budista ou em sua sinagoga, né? Secular, convencional, tradicional, etc, etc. Pelo menos está adorando, né? Tá bom? Então, se não tiver adoração, não adianta, né? Pode ser judeu, Yahudi, grego ou troiano, né? Não adianta. Baruch Hashem, Baruch Haba, pelo contrário, é até pior, né? Porque o mal, hará, quando sabe que a pessoa descobriu a Shemot Emetim Yahu Yahushua, os verdadeiros nomes Yahu Yahushua, né? Vai com tudo, com seus shedim, para cima da pessoa, e se a pessoa não tiver escudo de Torá, né? O escudo de Torá, a proteção de Torá, vai ficar que impossível, né? Porque se com a Torá já é difícil, né? Imagina sem Torá. Com escudo de Torá já é difícil, imagina sem escudo de Torá. Eu conheço vários casos, não vou citar nomes, tá certo? Mas pessoas, né, mentalmente, né, perderam, né, houveram separações conjugais, não é? Etc, etc, etc. Olha, terrível. Baruch Hashem. Então, coisa terrível é cair nas mãos do Elohim Altíssimo, né? Eliom. Então é isto, não não é só judaísmo, não só messianismo, mas judaísmo messiânico. Temos que ter, todos são dois, né? Temos dois olhos, né? Tá certo? Temos nasais, dois ouvidos ou duas orelhas, né? O tímpano direito, o tímpano esquerdo, né? Temos duas pernas, né? Dois braços. Baruch Hashem, por meio de dois seres humanos que nascem, um ou mais seres humanos, né? Existe o pai e existe o filho, se bem que os dois são um só, né? Mas para entender, existe, né, o chamado, né, o Tanar, né, a Brit Hadashah, a Torá Tanar e a Brit Hadashah,
ou conhecido equivocadamente por Antigo Testamento, né, e Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, né? E também existe o judaísmo e o messianismo, tá certo? Então, a proposta de Elohim, a proposta do poderoso, é o Sefer Yahuchanan Hamatzbil, livro de João Batista ou livro de João o Imersor, 3,16, né? Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crer não pereça, né? Mas tenha a Haim Netzah, a vida eterna. Vamos ler aqui como consta, não é que eu falei com as minhas palavras, né? Mas vamos ver aqui, Beketuv Shel Yahu, né? Em escritura de Yahu, como consta, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, este é o Tikkun Olam, é o conserto do mundo proposto por Elohim. Sefer Yahuchanan Hamatbil, livro de João Batista, ou livro de Jesus em plena Bissora. Sefer Yahuchanan, ou livro de João 3,16, porque Elohim amou a Olam, o mundo de tal maneira que deu o seu bem, ou Filho único, né? Unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha Haim Netzah, a vida eterna. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja porque Elohim enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, ou único Filho de Elohim, né? O único Ben Elohim, único Ben Elohim, único Ben Elohai, único Ben Elokai. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens Beaishiam amaram antes as trevas que a luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, não é? Mas quem pratica Emet, né? A Tirgul Emet, né? A prática da verdade, vem para a luz, né? Leaor, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Elohim, Be Elohim. E depois adiante a gente vê, né? Acher Edut Shel Ayahuchanan, né? Outro testemunho de João. Baruch Hashem. Inclusive aqui, ó. Coisa linda. Sefer Yahuchanan, livro de João 3, 33 e 34. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Elohim é verdadeiro, pois aquele que Elohim enviou fala as palavras de Elohim, porque Elohim não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a Haim Netzah, a vida eterna. É o que, porém, desobedece ao Filho não verá a Haim ou a vida, mas sobre ele permanece a ira de Elohim. Então, terrível coisa, né? É cair nas mãos, né, a Elohim Haim, né, do Elohim vivo. Nós não servimos a um Elohim morto, não, tá bom? Nós servimos a um Elohim vivo. Então, esta aposta de Elohim, né, por meio de Mashiach, né, e o Tikkun Olam, conserto do mundo, né, por meio do Sefer Yahuchanan, livro de João 3,16, né,
porque Elohim amou a olhar o mundo de tal maneira que deu seu bem filho único ou unigênito, ou ainda único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Baruch Hashem. Então, esta é a proposta do judaísmo messiânico de Elohim, esta é a proposta do judaísmo messiânico de Elohim. Né? Nós somos conhecidos também como o povo do caminho, né? O povo do Derer, né? Do caminho. Baruch Hashem, Baruch Haba. Bendito seja o nome, seja. E ainda temos aqui, ó, Sefer Yahuchanan, livro de João 3:5, e Yahushua respondeu, Beemet, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, né, não pode entrar, Bemalchut Elohim, não pode entrar no reino, porque o que é nascido carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de necessário vos é nascer de novo. O vento sopra, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não é? E ainda fala aqui, ó. Sefer Yahuchanan, livro de João 3, 11, 12 e 14. Beemet, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu a Shamaim, ao domo ou ao céu, senão o que desceu a Shamaim. E como Moshe levantou a serpente no deserto, assim importa que Adam, o filho do homem, seja levantado. Ora, o que é isso? É porque Mashiach, né, o Messias aqui, é comparado à serpente, porque a serpente, né, o número corresponde ao número Tet, ou a letra Tet, que é a letra de número 9, corresponde ao número 9 da verdade. Então, da mesma forma que Moshe levantou a serpente, né, e as pessoas eram curadas, né, se a gente olhar para Yahushua, né, também nós seremos curados. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja, né? E ainda vemos mais aqui, ó, em Sefer Yahuchanan, livro de João 3, 1 e 2. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais Ayahudim, ou dos judeus. Este foi ter Yahushua com Yahushua de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és rabino, vindo de Elohim, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Elohim não estiver com ele. Respondeu-lhe Yahushua, Beemet, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver Amalchut Elohim, né? Não pode ver o reino de Elohim. Respondeu-lhe Yahushua, em verdade, Beemet, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Amalchut Elohim, Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Então, o nosso povo sempre foi muito perseguido, né? Falo do povo judeu, né? O povo Yahudi, que Yahudi, né? Cuja tradução para o bom português é judeu no singular, ou Yahudim, né, cujo tradução é judeus, né, em plural, tanto no singular como em plural, né? Yahudi, judeu, ou Yahudim, judeu significa povo de Yahu. Baruch Hashem, então, nós, os judeus messiânicos, Yahudim Notzirim, né, ou judeus nazarenos, nós somos o povo de caminho, né? O povo
nós somos considerados e conhecidos como povo, né? Aderer, o povo Shelderer, o povo de caminho. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então aqui estamos encerrando mais este belo áudio-vídeo shiur, né? Sobre os 32 livros retirados da escritura de Yahu, os 132 livros retirados da escritura sagrada, que só vem fortalecer, pois eu tenho alguns deles aqui, né, e eles só fazem, né, temos o Sefer Ayashar, com os verdadeiros nomes, né, o livro dos justos, né, temos o Sefer Hanor, né, o livro de Enoque, também com os verdadeiros nomes, né, e todas ainda obras ainda não publicadas, né, são mais de 23 literaturas, né, exaltado seja o rei, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, então, que Adonai Yahu Elohim Tsevaot, que o soberano Yahu Elohim dos exércitos continue abençoando ricamente, abundantemente e poderosamente, dando vida longa, saúde, paz e prosperidade, ou vida longa, shalom e prosperidade a todos os amados Achim Vechaverot Be Yahushua, né? A todos os amados irmãos e irmãs em Yahushua, não é? Bishem Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém, segundo a sua Ratzon, Rachem Verachamim Bishem Yahushua Amém, segundo a sua vontade, desejo, misericórdia e misericórdias, em o nome de Yahushua Amém. Amém, ve amém, 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 assim seja, amém. Elohim Melech Neimam, Elohim Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal, Elohim Rei Leal, amém, ve amém, 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 assim seja, amém. Então a todos, né? A Shalom ve Shavuot, né? Shalom e boa semana. A Shalom lekulam, a Shalom a todos, a Shalom aleihim, Shalom aleihim, a Shalom seja convosco, né? A Shalom Yahu, a Shalom de Yahu. Shalom, shalom, tchau, tchau, shalom, shalom. Sobretudo também, mais uma vez, sejam todos otimamente bem-vindos, viu? Bishem Yahushua mesmo, em o nome de Yahushua mesmo. Postem os seus comentários, né? Deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui na YouTube. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Shalom, shalom.